Vamos estar começando agora, né, o jornal aqui da TV Acreúna, e na oportunidade, desde já, desejo aqui uma boa tarde para o meritíssimo juiz aqui da comarca do município de Acreúna, o doutor Reinaldo de Oliveira Dutra, que hoje nós iremos abordar alguns assuntos importantes, iremos, né, tratar de um assunto também que foi dominado aqui no nosso meios, né, sociais, principalmente quanto aos moradores do Distrito de Gerantina, a questão da regularização ali das áreas públicas e outros assuntos pertinentes aqui ao fórum, aqui no município de Acreúna, e também tudo aquilo que vem acontecendo aqui no nosso município. Doutor, uma boa tarde para o senhor, seja bem-vindo aqui à redação, né, da TV Acreúna, e ao mesmo tempo algumas informações importantes, uma vez que em 2013, quando o senhor aqui já estava aqui no município de Acreúna, o senhor percebeu algumas necessidades, entre essas necessidades, a questão da regularização, que já era um anseio antigo dos moradores do Distrito de Gerantina, e a partir daí, então, o senhor promoveu uma primeira audiência pública, né, no sentido de estar buscando informações e também de estar podendo aí, dar um parecer no que possa estar aí futuramente estar regularizando a área lá do Distrito de Gerantina. Uma boa tarde. Boa tarde, Sebastião. Boa tarde a todos os moradores da cidade de Acreúna e o Distrito de Gerantina. Primeiramente, gostaria de dizer que é uma honra para mim estar aqui, falando com a população. Obrigado pelo convite. Estou aqui para prestar informações a respeito do serviço do Poder Judiciário em Acreúna. Com relação à regularização do Distrito de Gerantina, realizamos algumas audiências públicas com a finalidade de acelerar o procedimento, porque, como é de conhecimento de todos, aquela comunidade há muito tempo vive essa situação de não possuir a documentação dos seus imóveis. Tentamos um acordo extrajudicial entre o município e os herdeiros, não foi possível, não conseguiram formalizar esse acordo, e o assunto está com a Procuradoria do município de Acreúna para que seja encontrado o melhor caminho para que aquelas pessoas tenham o seu tão sonhado documento do seu imóvel residencial. Doutor, ainda em tempo, né, porque nós tivemos aqui no município de Acreúna, nós tivemos aqui a visita na época, né, porque nós tivemos aqui duas audiências públicas, né, decorrente aí a questão da questão da regularização lá do povoado lá de Gerantina. O corregedor-geral esteve aqui no nosso município, inclusive o senhor esteve acompanhando, ele percorreu ali o povoado lá do Distrito de Gerantina, e essa audiência foi justamente, ela foi realizada no sentido de estar auxiliando, né, ali aquelas quase 3.000 pessoas moradoras ali do Distrito de Gerantina, que até hoje estão nesse aguardo de que realmente esses trâmites burocráticos e também que haja um entendimento por parte, né, dos herdeiros daquela área também, que tem sido um entrave também no sentido de estar podendo estar resolvendo isso o mais rápido possível. Isso, o corregedor, então corregedor, atual presidente do Tribunal de Justiça, esteve aqui presente, conhece a situação em loco, ao contrário, abriu as portas do Tribunal de Justiça para que o problema fosse solucionado, mas ainda precisamos superar esses obstáculos com o município ou os herdeiros. A Procuradoria está estudando e vai apresentar ao Poder Judiciário a medida adequada para que a gente tome as providências necessárias para que essa situação seja resolvida de forma definitiva. Doutor, essa paralisação, quando se fala essa paralisação, a gente sabe que após as 3 audiências públicas que aconteceu, então parece que o sistema num todo está parado, né? E ficou a cargo aí, então, do presidente da subseção da OAB aqui do município de Acreúna, doutor Rafael. Diga-se de passagem que ele tem tido uma atuação de destaque, de relevância ali à frente daquela entidade, mas a gente percebe que isso está parado. E como o senhor, como juiz, o senhor que enganjou inicialmente
para que as coisas pudessem estar acontecendo dentro daquilo, do sistema democrático, para que houvesse um entendimento, para que realmente pudesse estar regularizando? Como que o senhor analisa, o senhor como juiz, essa demora, nesse andamento, né, dessas ações, no sentido de pode estar resolvendo isso futuramente o mais rápido possível? Bom, para que seja solucionado, deve ser obedecido o devido processo legal. Não há como documentar as pessoas sem que seja solucionada a questão dos proprietários, de alguma providência seja tomada. Então, 2 passos foram tomados. Ou as partes que entendem ter direito ao uso capião do imóvel deveriam ingressar na justiça solicitando a análise desse pedido. Para isso, o presidente da OAB ficou responsável por fazer uma coleta de documentos, analisar a situação caso a caso com os advogados locais, para saber se é o caso ou não de ajuizamento de uma ação de uso capião. Entretanto, como o município informou que tomará medidas administrativas para solucionar a questão de Arantina, acredito que o Dr. Rafael está no aguardo da solução apresentada pelo município de Acreúna, porque se a questão se resolver de forma administrativa, não é necessária a intervenção do Poder Judiciário. Então, assim, penso que para esclarecer esse ponto, o senhor deveria convidar aqui os procuradores do município ou o Dr. Rafael. Inclusive, doutor, eu sempre indago essa questão, porque é de interesse daquela comunidade, principalmente da comunidade mais carente, porque a gente sabe que, no primeiro momento, será atendida aquelas pessoas que já residem ali muitos anos, há mais de 40 anos, as pessoas mais carentes, e no segundo plano a questão das áreas maiores, né, na qual os mesmos têm um poder aquisitivo que eles possam estar entrando num acordo aí com os proprietários. Mas, no que tange essa questão, doutor, então, no caso, a possibilidade, então, que não vai haver, então, não houve acordo, né, com a parte, que no caso específico, que os herdeiros, não houve acordo. Então, isso vai ser demandado, então, uma ação através aí da comissão que foi criada através da OAB. Isso está só aguardando, então, para que esses procedimentos possam ser realmente ajuizados ali no juiz, para que possa estar tomando as decisões. Com certeza. O próximo passo é o posicionamento da Procuradoria do município para saber se eles tomarão alguma medida administrativa para a solução. Se eles tomarem, aí a gente acompanha esses passos. Caso não, aí as medidas terão que ser judiciais. Doutor, nós tivemos aqui nesse ano de 2019, aqui no município de Acreúna, nós tivemos, né, algumas ações feitas por parte do juizado, no sentido de estar aí promovendo os mutirões na Previdência, né? Isso se fez necessário, uma vez que a gente sabe que teve uma grande demanda, em torno a 100 pessoas, né, que participaram aí dos mutirões da Previdência. Isso, o senhor até em outra oportunidade disse que, se houver uma necessidade, entre outubro e novembro, dependendo da quantidade de pessoas ou da demanda, poderá marcar uma nova data. Nesse caso específico, 2 mutirões anuais é o suficiente para estar atendendo toda a demanda aqui do município de Acreúna? Isso, existe uma forte demanda nessa área aqui em Acreúna. A Constituição Federal permite que eu, como juiz estadual, aprecie essas demandas, porque aqui não é sede de vara da Justiça Federal. Então, enquanto a Constituição permitir que eu julgue os processos, realizarei mutirões de forma constante para que as pessoas tenham uma resposta adequada àquele pedido que é feito judicialmente. Se for necessário 2, faremos 2. 3, faremos 3. Se 1 for suficiente, a gente faz 1. Entretanto, tramita no Congresso Nacional, como é de conhecimento de todos, uma proposta de reforma da Previdência que vai determinar que os processos previdenciários, com distância até 100 quilômetros de uma vara federal, tramitem na vara federal. Então, em sendo aprovada a reforma da Previdência, como está sendo noticiada na imprensa geral,
Após a publicação, os novos processos deverão ser ajuizados em Rio Verde, na Vara Federal. Daí a demanda previdenciária na comarca de Acreúna cairá e não será necessário mais realização de mutirões. Doutor, como que o senhor tem lidado? A gente sabe que o município de Acreúna é uma cidade mediana, né, onde a política, ela de certa forma, ela tem tomado, né, os ares dos moradores aqui do nosso município de Acreúna, isso em detrimento de um candidato ou de um partido, e a gente sabe que isso tem, no caso específico, algumas ações têm sido juizadas ali no Poder Judiciário. Como o senhor lida, né, com essas ações que chegam até o senhor, porque uma vez que a gente entende que o senhor tem tido um comprometimento, tem tido uma serenidade muito ímpar e também muito positiva nas suas ações aqui no nosso município, ao longo desse tempo. Mas como que o senhor lida com isso? Porque a gente sabe que a politicagem, muitas das vezes, ela tem sobressaído aqui os interesses da comunidade acreonense. Bom, com relação às demandas que chegam até o meu conhecimento, por meio de uma petição inicial, seja do Ministério Público, seja da população em geral, a gente tem procurado dar um andamento que a lei prevê para o caso, analisar os argumentos das partes e, após isso, realizar o julgamento. Com o julgamento, a parte tem o direito de apresentar recurso para o Tribunal de Justiça, que pode reavaliar a decisão de primeira instância, ou mantendo ou modificando. Com relação à política e politicagem, eu penso que sempre existirá política, em qualquer que seja a comunidade. O que a nossa população, em geral, seja do Brasil, seja de Acreúna, precisa entender é que a gente deve procurar as melhores pessoas da comunidade para serem os nossos representantes. E essas pessoas devem escolher qual política pública é a mais adequada a ser implementada. E no ano de 2016, a comunidade acreúna fez uma escolha. Os políticos que elas escolheram ocupam os cargos e eles escolhem as políticas públicas que entendem mais adequadas. Se a população entende que as políticas não estão sendo aplicadas de forma correta, terá uma oportunidade novamente no ano 2020 para dizer aos políticos, porque eles com certeza sairão às casas, visitarão pessoas, apresentarão propostas, projetos, e aí é o momento da comunidade falar, não, eu quero essa ou aquela proposta, eu quero esse ou aquele projeto. Doutor, nós, para o ano de 2020, possivelmente teremos novas eleições. O senhor também responde pelo juizado eleitoral aqui do nosso município, né? Isso. E como o senhor analisa as novas regras que estão sendo implantadas já para a próxima? Porque até então, né, os partidos, né, teria através aí das coligações, que não vai poder acontecer, só na majoritária para prefeito, os partidos têm que conseguir o coeficiente de 1.100 votos para conseguir eleger aquele que tiver mais votos dentro do seu partido. Como o senhor analisa isso? O senhor acha que isso vai, de certa forma, beneficiar todos os candidatos que queiram e estejam devidamente filiados a candidatar-se? Ou o senhor acha que isso vai pulverizar, no sentido assim, de que realmente pode centralizar aí numa meia dúzia de vereadores? Bom, esse efeito prático a gente só vai saber na época do pleito eleitoral, porque a gente não sabe em quais partidos aquelas pessoas que têm mais votos estarão filiados, né? Então não dá para a gente avaliar qual é o efeito prático dessas alterações. Tá? O mais importante mesmo é a população se conscientizar para escolher os melhores representantes. Se concentrar em 6 ou 7 pessoas que forem pessoas boas, é bom para a comunidade. Se concentrar em 7 ou 8 pessoas que não são pessoas boas, é ruim para a comunidade. Esse aqui é o ponto central, na minha opinião. Doutor, uma outra pergunta muito pertinente, quando se fala em questão de processo eleitoral, que ainda está por vir, mas isso a gente também já tem que adiantar, é que os partidos
eles têm que, no caso específico, todos os partidos agora não vão poder ser provisórios, eles têm que montar seus diretórios. E, por outro lado, e os candidatos que se propuserem, as pessoas que se propuserem a candidatar, que candidatou nesse último pleito de 2016, e que as contas tiveram ressalva ou foram reprovadas, ele poderá candidatar normalmente, que uma vez foi 2016, agora é outro processo eleitoral. Como que fica a situação? A simples rejeição de conta, ela não impede o candidato de concorrer, né? Então, para que ele seja inelegível, é necessário que existam outros requisitos que estão previstos em lei também, e no momento do registro da candidatura, certamente será objeto de análise. Então, a simples prestação de contas à Justiça Eleitoral não impede o registro, mas outros elementos podem ensejar essa inelegibilidade. Só que a análise é feita apenas no momento do registro da candidatura. Doutor, nós tivemos em 2013, aqui no estado de Goiás, aqui na nossa região também, vários prefeitos, secretários de saúde, né, servidores públicos municipais, que tiveram seu nome envolvido com alguma irregularidade mediante a questão de aquisição de medicamentos aqui no estado de Goiás, e hoje, inclusive, na cidade de Pires do Rio, o merecido juiz daquela comarca, ele já deu o parecer, já definiu, né, já julgou um dos casos na qual se condenou o ex-prefeito lá, secretário de saúde e outro servidor. Eu gostaria que o senhor, eu fiz essa colocação para a gente vir no caso da Escola Régia aqui no nosso município de Acreúna. Nós tivemos, até então, né, nós tivemos, num primeiro momento, até a operação chocou a comunidade, de certa forma, porque geralmente as pessoas, às vezes, imaginam, né, às vezes pensam, mas nunca realmente esteve presente num ato igualmente que nós tivemos prisões, nós tivemos políticos, né, pessoas também que não é político, mas também fez parte do processo, na época, né, de uma ação promovida pelo Ministério Público do município de Acreúna, e já aconteceu as oitivas de testemunhas, as oitivas, né, também no caso, né, já ouviu as próprias pessoas que estão sendo acusados. E como que fica a questão da Escola Régia que no que tange a comarca do município de Acreúna? Vai ser desmembrado ou agora só está aguardando a parte final, que está ouvindo algumas pessoas na cidade de Goiânia, que foi feito, nesse caso específico, foi feito um trabalho no sentido de estar direcionando, passando, né, para ser ouvido na cidade de Goiânia. E aqui no município de Acreúna, há uma expectativa de que, olha, isso demora, quando terminar, quando for vir ser julgado ou absolvido, todos já passou aí, já acabou a política, já está vindo outro mandato, isso poderá acontecer mediante a complexidade ou não? Então, com relação à Escola Régia, o que eu posso dizer é que o processo está seguindo seu curso normal. Tá? Aqui, a gente dá o andamento mais célere possível aos processos. Entretanto, é necessário que se garanta às pessoas o direito de se defender. E aí, com o direito de se defender, como são vários os acusados, às vezes o processo tem uma tramitação mais demorada. Então, eu não posso fazer uma previsão de quando o processo terminará, até porque ainda precisamos ouvir algumas testemunhas que não residem em Acreúna. Porque foi feito por carta precatória. E após, né, a conclusão total, ainda preciso ouvir novamente o promotor, ou promotora e os advogados a respeito das provas produzidas, para apenas posteriormente eu, como juiz, analisar todo o processo e dar a minha percepção através de uma sentença judicial. Então, o que eu posso dizer é isso. O processo tem tramitação regular, não posso opinar sobre o mérito, sobre o mérito eu falo apenas na sentença, quando for a oportunidade de analisar as provas. Doutora, o senhor, assim como o senhor, como também a sua esposa, que é juíza aqui no nosso município,
no geral, todos os advogados, né, que geralmente estejam no dia a dia ali nas dependências do fórum, têm falado muito bem, né, no sentido dessa interação que se dá mediante a questão profissional dos advogados, com o senhor, com a meritíssima juíza também. O senhor tem tido, né, falado também junto aos meios advocados, juntos aos advogados, que vocês têm sido muito transparentes nas suas ações, e isso é um mérito, que a gente pode dizer assim, é um mérito, ou é mesmo no sentido de estar realmente podendo ter essa interação harmoniosa, profissional com todos, igualmente o senhor tem tido com todos? Eu penso que isso é uma característica dos juízes brasileiros, né? Às vezes as pessoas não tomam conhecimento, mas, assim, segundo a minha percepção, os juízes têm esse comprometimento com o serviço público, todos se preocupam com os processos que são submetidos a julgamento, todos realizam audiências, escutam as partes, então tem essa função de ter um bom relacionamento com os advogados, com os promotores, porque a nós, juízes, é conferida o poder mesmo de resolver os conflitos entre as pessoas. E como resolver os conflitos entre as pessoas sem conhecer as pessoas, sem participar da comunidade? Então, eu penso que não apesar de ficar lisonjeado com os elogios que o senhor disse que eu recebo, não é uma característica exclusiva minha nem da doutora Vivian. É uma característica mais dos juízes do Brasil, segundo a minha percepção. E é mais ou menos uma obrigação nossa. Nós precisamos atender bem as pessoas, tratar bem a comunidade. Não por ser juízes, nós devemos ser mal educados com as pessoas. Claro que às vezes a gente vai rejeitar um pedido da pessoa, mas até para negar, rejeitar, determinar a prisão de uma pessoa, tem como você fazer isso de forma educada, de forma urbana, sem ofender a pessoa. Então é isso que a gente procura fazer. Doutor, eu entrei nesse mérito porque a gente sabe que outrora, aqui até mesmo aqui no município de Acreúna, a gente teve alguns profissionais, né, da área pública, juízes, que realmente eles só atendiam nos seus gabinetes. E a gente percebe que o senhor tem tido uma interação também, não só com os profissionais, advogados, mas também com a comunidade, né, nesse âmbito de estar presente, sempre perto, né? Isso de certa forma, tem engrandecido e tem sido sinônimo de muita grandeza junto à nossa sociedade, porque o senhor realmente, é o que o senhor falou, o senhor está mais próximo, está vivendo os problemas, né? E uma vez o senhor também reside aqui no nosso município. É isso. Então, novamente gostaria de agradecer, Sebastião, aos elogios que são dirigidos a mim e a minha esposa, mas dizer que não é mais que nossa obrigação. E, novamente, né, como eu acho que nosso tempo está esgotando, agradecer à TV Acreúna pela oportunidade de estar dialogando com a comunidade e, posteriormente, se for convidado novamente, posso vir aqui falar sobre os serviços que são prestados pelo Poder Judiciário, e será sempre um prazer atender o seu convite. Eu vou estender esse convite para o senhor, a gente vai estar aqui em outra oportunidade, a doutora Vivian também, que ela assim, ela não é muito de estar falando, né, nos microfones, mas é uma juíza atuante, a gente tem percebido ali, né? Ela é firme, ela realmente tem feito um papel também bastante positivo aqui na nossa sociedade, mas para finalizar, doutor, a gente percebe, nas mídias sociais, eu queria fazer duas perguntas para nós finalizarmos aqui. Okay. Nós tivemos um evento promovido pela Prefeitura Municipal, onde os gastos, né, incluindo aí Prefeitura Municipal e também a comissão, já chegou aí a casa de R$1 milhão. A arrecadação em torno de R$153 mil. Eu gostaria que o senhor pudesse dar um parecer, assim como cidadão, não como juiz, né? E como juiz, como o senhor analisa também a questão do intercept, do site, das informações de vinda de conversas entre procuradores e o juiz Sérgio Moro, que realmente
muitos brasileiros confiam e ainda estão confiando no trabalho do Sérgio Moro. Tá certo, Sebastião. Bom, primeira coisa, né, a respeito da festa de Acreúna. Não há como eu me dividir em duas pessoas, o cidadão e o juiz, porque eu sou só uma pessoa, né? Então, eu não tenho como dar a minha opinião para você como cidadão. Todo mundo deve ter sua opinião formada a respeito desse assunto. Como juiz, com certeza, confio no trabalho do Ministério Público, que acompanha o trabalho da Fundação. Se houver alguma irregularidade nisso aí, vai chegar ao meu conhecimento através do meio próprio, que é ou um requerimento, alguma coisa nesse sentido. Tudo está sendo acompanhado de perto e confio no trabalho que está sendo realizado pelos órgãos de controle. Com relação às divulgações das conversas entre procuradores e o juiz da Operação Lava Jato, então o juiz Sérgio Moro, em primeiro momento deve-se destacar que foi uma invasão criminosa. Conversas privadas são protegidas pelo sigilo previsto na Constituição Federal. Claro que, se houver algum ilícito, precisa ser devidamente apurado e os responsáveis punidos. A instância que tem competência para analisar isso é o Supremo Tribunal Federal. Já está o processo lá para saber se o juiz e os procuradores praticaram algum ilícito. Claro que a imprensa joga para a opinião pública debater sobre isso, porque também envolve políticos nos processos, e aí fica essa polarização, quem está certo, quem está errado. Mas o Supremo vai decidir, teve algum ilícito ou não teve. Vamos aguardar o que o Supremo dirá. Mas que houve uma invasão criminosa em conversas privadas, isso é evidente, porque não há possibilidade, por exemplo, Sebastião, de alguém, sem uma autorização judicial, pegar seu telefone, pegar suas conversas privadas e depois querer imputar algum crime a você em razão desse crime praticado. Então, para que ocorra a interceptação de conversas privadas, a Constituição exige que exista uma autorização judicial para isso, e no caso não houve. Então, com relação a isso, a Intercept é isso que está acontecendo e vamos aguardar como o Supremo Tribunal Federal vai se manifestar, porque o Supremo Tribunal Federal é a instância máxima do Poder Judiciário e a ele cabe dar a última palavra a respeito disso. Muito obrigado, doutor. E na próxima queremos entrevistar a doutora Vívia, viu? Tá certo, vamos conversar com ela para ver se ela comparece aqui. Obrigado, senhor. Obrigado. Alô. Até mais. Doutora, só um minuto.